Graça e paz, amados e queridos irmãos e irmãs. Um bom dia, uma ótima segunda-feira. Hoje, 29 de setembro de 2025. Nosso devocional está em Atos 2, versículo 21, que diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos e amados, nessa manhã eu queria falar e compartilhar com vocês sobre algo muito importante. No dia em que o Senhor cumpriu com a promessa de Atos 1:8, que ele disse que os discípulos e todos deveriam permanecer em um só lugar e também deveriam esperar que do alto viria a promessa do Espírito Santo e que depois daí eles saíssem e pregassem em Jerusalém, Samaria e as regiões circunvizinhas e depois fosse pelo mundo inteiro. Os discípulos se reuniram e todos estavam nesse local, quando numa manhã de oração, após um momento em que eles estavam descansando, o relato bíblico diz que o Espírito Santo do Senhor veio e pousou sobre eles em uma forma visível, como línguas repartidas de fogo. Desse momento em diante, os discípulos começaram a falar em línguas espirituais, começaram a falar nas línguas deles, naquilo que era natural, e havia pessoas de todos os lugares do mundo, pois Jerusalém como centro de adoração, de maneira mundial, recebia as pessoas. Era período de preparação para a Páscoa, e ali havia pessoas de todos os lugares, de todas as regiões, e o nosso irmão Pedro, ele se levantou e começou a trazer esse sermão. Nesse sermão ele cita a questão dessa promessa se cumprindo, conforme o profeta Joel tinha profetizado. Ele cita, como isso iria acontecer, e cita que eles não estavam embriagados porque foram acusados de estar embriagados logo cedo. Isso era uma afronta contra, as tradições judaicas. E eles relatam que ali era uma unção, o poder de Deus, e que eles estavam sobre essa direção, e eles começam a pregar. Pedro prega sobre Jesus, prega sobre aquilo que ele deixou, fala sobre a salvação, manda que as pessoas se afastem e que saiam do meio, daquilo que era a hipocrisia, ao mesmo tempo a apostasia, e também que abrisse os olhos para as verdades. E de repente há um momento em que Pedro relata isso aqui, dizendo que aconteceria que todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Pedro está falando daquilo que Jesus mandou, que era na verdade o coração dele batendo aqui na terra, que é missões. E Pedro está fazendo missões em um dia em que é inaugurada a igreja do Senhor sobre a terra. E Pedro ele fala com autoridade, com intrepidez, com muita graça, e ele traz para essas pessoas aquilo que aquelas pessoas queriam. E nesse momento, essas pessoas, ao perguntar sobre como isso aconteceria, Pedro deixou claro que seria vindo para o Senhor. E eles vieram, quase 3.000, e Pedro agora está fazendo o que o Senhor mandou. O que eu quero que você entenda é que Jesus deixou para todos nós a incumbência de trazer almas para o seu reino. Ele nos chamou para um novo nascimento. Esse novo nascimento se dá através do Espírito Santo. Esse novo nascimento se dá através de uma nova caminhada, uma conduta diferenciada através do Espírito, quando nós nos colocamos para fazer a vontade do Senhor. Eu não sei como você se encontra hoje, como você está, como é que está sendo a sua caminhada, como você tem se encontrado diante de Deus, mas eu quero dizer para você que o Senhor conta com você, que Ele, na verdade, já lhe deu do Espírito, e o que Ele quer e espera que você não viva uma vida raquítica, nem também viva reclamando ou questionando, mas que você siga e faça aquilo que Ele mandou, porque quem mandou garante, e com certeza há almas esperando por você, esperando para se entregar e ao mesmo tempo também esperando para que o Senhor mude suas vidas. Então, levanta a cabeça,
né? Sai dessa mesmice, deixe de ser o que você pensa que você é, segue avante e faz, porque quem vai, na verdade, garantir, né? E também, ao mesmo tempo, abençoar a sua caminhada e também lhe dar êxito, é o Espírito de Deus, o próprio Deus que está em você. Então, que nessa manhã você possa dar essa volta por cima, sair desse comodismo e ganhar almas, porque é isso que o Senhor espera de nós. Vamos orar? Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor conceda graça, paz e misericórdia. Que o teu servo e serva que nessa hora ouve e que também reflete a tua palavra possa colocar verdadeiramente, né, em ordem a sua vida e ganhar almas para o Senhor. Que o Senhor os capacite, encha-os da tua presença, do teu Espírito e faça com que eles entendam que o Senhor é Deus e que não há outro além do Senhor. Faz isso com eles e os abençoa a todos nós, no nome do Senhor. Amém.